Vamos fazer a leitura dos versículos 19 a 30. Nós vamos expor em todos eles. Desta feita eu vou ler todos os versículos, 19 a 30. Mas antes da leitura, eis o título da palestra de hoje: Olhando para a vida com esperança. Olhando para a vida com esperança. Esse título é fácil de gravar, né? Olhando para a vida com esperança. Lamentações 3, 19 a 30. Acompanhe a leitura, por favor. Versículo 19. Lembra-te da minha aflição e do meu pranto, do absinto e do veneno. Minha alma continuamente os recorda e se abate dentro de mim. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma. Portanto, esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca. Bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. Bom é para o homem suportar o jugo na sua mocidade. Assente-se solitário e fique em silêncio, porquanto esse jugo Deus pôs sobre ele. Põe a boca no pó, talvez ainda haja esperança. Dê a face ao que o fere. Farte-se de afronta. Oremos. Ó Deus bendito, ensina-nos e capacita-nos a viver essa palavra, a esperar silenciosamente por Ti, a confiar em Ti em toda e qualquer circunstância, a saber que Tu é bom, apesar de muitas vezes estarmos debaixo da Tua disciplina, debaixo da dor, experimentando o absinto, o fel, que provém da Tua ira contra o nosso pecado. Fazemos loucuras, não pensamos no nosso fim, não pensamos nas consequências dos nossos próprios pecados. E muitas vezes usamos o Teu próprio nome em meio a toda a nossa loucura. E Tu tens que vir, intervir, para santificar o Teu próprio nome. Tu traz a disciplina para nos separar de Ti, para que todos percebam que Tu não és como nós somos, que Tu és santo, santo, santo. Mas depois de um tempo, aquele mesmo que faz a ferida, depois da disciplina alcançar o seu propósito, Tu és aquele que também sara. E a nossa esperança está somente em Ti, no Teu poder, na Tua graça, na Tua bondade, na Tua misericórdia. Faz com que essa palavra, Senhor, e esses sentimentos brotem nos corações que estão vivendo ou bem próximo da desesperança, ou já na desesperança. Qualquer que seja a área, qualquer que seja a circunstância. Principalmente, Senhor,
se essa desesperança provém de toda dor e de todo sofrimento ocasionado pelo nosso próprio pecado. Fere e sara os corações, Senhor, nesta manhã. Edifica o teu povo e traz salvação àqueles que não conhecem a Ti. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Qual é o título da palestra? Sem olhar no papel, sem olhar, todo mundo olhando para mim. Qual é o título da palestra? Olhando para a vida com esperança. Muito bem. Vamos fazer um link com o sermão de ontem à noite, porque é uma sequência. No sermão de ontem à noite, nós analisamos o texto de Lamentações 3, de 1 a 18. Hoje nós vamos analisar Lamentações 3, 19 a 30. Mas eles não estão separados, esses versículos, eles estão ligados. E quando analisamos os versículos de 1 a 18, vimos o profeta Jeremias descrever seus sofrimentos e desesperança, numa completa identificação com os sofrimentos e desesperança da nação de Judá. Não foi isso? A ponto do profeta Jeremias dizer no versículo 1, eu sou o homem que viu a aflição pela vara do furor de Deus. Jeremias sentia a aflição do juízo divino contra os transgressores da lei, como se caísse sobre a sua própria cabeça. Ele toma sobre si o sofrimento e o desespero da nação. E ele registra a profundidade desse desespero no versículo 18. Versículo 18. Então disse eu, já pereceu a minha glória, como também a minha esperança no Senhor. Jeremias sofre as dores dos condenados, a ponto de dizer que a esperança o abandonou. Meus irmãos, é impossível conceber uma condição mais lamentável e desesperada do que essa. Ele não tinha prazer no presente, nem esperança no futuro. Em relação ao futuro, ele não esperava nada de bom. E ele sabe que em Deus está a força. Mas Jeremias perdeu a direção em direção a Deus. Ele não sabe como encontrar Deus, dada a sua desesperança. E esse é o resultado mais triste, quando a alma perde a fé na bondade e misericórdia de Deus. Ele perdeu a esperança. Neste caso, Deus não era mais o seu ajudador. Esse era o sentimento dele. E esse clamor de desespero é o ponto crítico do lamento de Jeremias. E veja como ele dá continuidade agora no versículo 19. Ele não sabe como encontrar Deus, sabe que a solução está em Deus, e ele diz: lembra-te da minha aflição e do meu pranto, do absinto e do veneno. Isto é, lembra-te do meu amargo passado de sofrimento. E aqui vai uma observação interessante. A palavra lembrar não significa mero conhecimento intelectual, como se estivesse Deus esquecido da aflição do seu povo. Não, pelo contrário. A palavra lembrar tem o sentido de fazer algo, como Deus fez quando lembrou-se de Noé. Lembrar é equivalente à sua ação, como em Gênesis 19, 29. Jeremias quer mover o coração de Deus e pede que ele veja a miséria e o sofrimento do povo
E quando ele diz, lembra-te, ele está dizendo, Senhor, veja a miséria e haja em favor do povo. Pois quando Jeremias se lembrava, o próprio Jeremias se lembrava da aflição do povo, essas lembranças serviam para torná-lo mais triste e desanimado. E ele está dizendo, Senhor, lembra-te, porque quando eu lembro, eu fico mais triste e desanimado. Vejam o versículo 20. Minha alma continuamente os recorda. Recorda os sofrimentos do povo. Continuamente. Ele não conseguia esquecer. É aquela coisa que você está tentando. É como se você tivesse com insônia e tentando dormir. E quanto mais você tenta, mais acordado você fica. Quanto mais ele tentava esquecer, mais ele lembrava. Ele disse, minha alma continuamente os recorda. E o que fazia essas lembranças no interior do profeta? E se abate dentro de mim. A minha alma fica abatida, eu fico arrasado, continuamente arrasado. Quando o ânimo vem melhorando, daqui a pouco vem essas lembranças do sofrimento do povo de Judá. E eu fico profundamente abatido. A memória só servia para castigar o coração que já sangrava. Quanto mais ele se lembra de sua experiência, mais desprovido de paz e felicidade ele se torna. Talvez você esteja assim, olhando para as circunstâncias, para o seu passado de dor e sofrimento, e isso lhe angustia, fere o seu coração, tira suas forças, tira a esperança de continuar. Então, irmão, enquanto você olhar somente para os seus problemas, mais convencido irá ficar do seu isolamento, do seu desespero, da sua incapacidade de solucioná-los. Entretanto, quando você olhar para o Senhor, será capaz de superar as adversidades, em vez de sofrer com elas. É por esta razão que Jeremias decide concentrar-se no Senhor e não em si mesmo. Aqui as nuvens começam a se dissipar e o céu começa a clarear. Jeremias logo percebe que não deve desistir da luta. Há pouco você viu ele dizendo, perdi a esperança. Perder a esperança é desistir da luta, é jogar a toalha. E ele decidiu não olhar para si mesmo, para a sua dor, para as suas memórias, para o seu sofrimento, para aquilo que aconteceu com o povo, mas olhar para Deus. E aí, logo ele percebe que não deve desistir da luta e recusa-se a acreditar que tudo está perdido. Isso aqui é maravilhoso. Ele recusa-se a acreditar que tudo está perdido. Como alguém disse, escuta isso, alguém disse assim, nada é mais pesado que a própria cabeça, quando se está em dificuldade. Levantar os olhos requer um grande esforço. Requer um grande esforço. E é esse esforço que é exigido aqui. Jeremias, no exercício de fé, toma a decisão de erguer os olhos para além da situação que se encontra, passando do desespero à confiança,
ele diz, veja o que ele diz no versículo 21. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Olha, o que é que ele estava trazendo à memória que abatia continuamente a sua alma? Nada que pudesse lhe dar esperança. Mas ele tomou a decisão de continuar lutando, não desistir. E ele diz, eu quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Em outras palavras, Jeremias diz, não permitirei que a minha vida seja apenas um baú de más e tristes recordações. Não permitirei que o meu coração se transforme em um poço de desesperança. A minha memória não será para sempre a memória da dor. Não, eu quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Meu irmão, minha irmã, você precisa fazer como Jeremias fez no meio do caos. Você precisa olhar para a vida com esperança, mesmo quando ela lhe vem revestida de tragédia e dor. Agora eu faço uma pergunta. Mas o que ou quem pode lhe dar esperança no meio da dor, do desespero, da crise, da incerteza, da dúvida, das trevas que se apresentam à sua frente? Resposta: o próprio Deus. O próprio Deus é que lhe pode dar essa esperança. O Deus pactual, preste atenção nisso, porque isso é privilégio do crente. O Deus pactual, rico em amor, misericórdia e fidelidade, é o único que pode lhe dar ou devolver a esperança, ou devolver a esperança que você perdeu. Os versículos que nós vamos analisar aqui, do 22 agora até o 30, apresentam duas verdades sobre a pessoa de Deus. Eu disse que só Deus é que pode lhe dar ou devolver essa esperança. E Ele está no alto. E você precisa erguer os olhos para o alto. E os versículos 22 a 30 apresentam duas verdades sobre a pessoa de Deus, que lhe permite olhar para a vida com esperança. Então, quem não conhece a Deus, vai andar por vários caminhos e não vai encontrar essa esperança. Porque Ele é o único que pode dar essa esperança. E você precisa conhecer, você precisa ter intimidade com Deus. E são duas verdades que Jeremias apresenta agora sobre a pessoa de Deus, que vai dar a esperança para Jeremias e para você. Quais são essas duas verdades sobre a pessoa de Deus, que pode fazer com que você olhe para a vida com esperança? Primeira, é que Deus é fiel ao pacto. Deus é fiel ao pacto. Versículos 22 a 24. Essa é a primeira verdade sobre a pessoa de Deus, que lhe permite olhar para a vida com esperança. Deus é fiel ao pacto. Versículo 22. Parte A. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Olha, trazer à memória o fato de que Deus é misericordioso, devolveu ao profeta e ao povo a sua esperança em Deus. Eu pergunto, escuta bem essa pergunta: qual terá sido o fato marcante que Jeremias trouxe à memória, que foi capaz de lhe devolver a esperança no Deus que o castigava?
Qual foi o fato marcante que ele trouxe à memória? Resposta. O texto de Lamentações não dá uma resposta exata, mas, ao julgar pelo contexto e pelas palavras exatas escolhidas por Jeremias, ele provavelmente recordou de um momento ímpar na história de Israel, quando Israel se corrompeu fazendo um bezerro de ouro e o adorou e lhe sacrificou. É preciso conhecer a Bíblia. Eu quero trazer à memória o que me pode dar esperança. E a memória dele foi para lá distante. Lembrou-se desse fato. E você precisa agora abrir Êxodo, capítulo 32. Versículos de 9 a 14. Preste bem atenção. Disse mais o Senhor a Moisés: tenho visto este povo, e eis que é povo de dura cerviz. Vou repetir que eu estou ouvindo as passagens das páginas aí, nem todos encontraram. Né? Êxodo 32, de 9 a 14. Disse mais o Senhor a Moisés: tenho visto este povo, e eis que é povo de dura cerviz. Agora, pois, deixa-me para que se acenda contra eles o meu furor, e eu os consuma, e de ti farei uma grande nação. Deus diz: olha, Moisés, eu vou acabar com todos eles. Vai ficar só você, mas de ti eu farei uma grande nação. Versículo 11. Porém, Moisés suplicou ao Senhor, seu Deus, e disse: por que se acende, Senhor, a tua ira contra o teu povo, que tiraste da terra do Egito com grande fortaleza e poderosa mão? Versículo 12. Porque hão de dizer os egípcios, com maus intentos os tirou, para matá-los nos montes e para consumi-los da face da terra. Torna-te do furor da tua ira e arrepende-te deste mal contra o teu povo. Versículo 13. Olha, Moisés vai apelar ao pacto aqui. Lembra-te de Abraão, de Isaque e de Israel, ou de Jacó, teus servos. Em outras palavras, ele está dizendo: lembra-te da tua aliança, do teu pacto, aos quais por ti mesmo tens jurado e lhe disseste: multiplicarei a vossa descendência como as estrelas do céu, e toda esta terra de que tenho falado, dá-la-ei a vossa descendência, para que a possuam por herança eternamente. Então se arrependeu o Senhor do mal que dissera que havia de fazer ao povo. Ato seguinte. Isso Moisés conversando com o Senhor lá em cima. O Senhor dizendo: olha, o teu povo se corrompeu lá embaixo. Não chama nem meu povo, o teu povo. E eu vou destruir. E Moisés faz esse apelo e Deus desistiu de destruir o povo. Ato seguinte, Moisés desce a montanha, vê a farra, vê toda aquela idolatria. Moisés desce com as 2 tábuas nas mãos. E o que ele faz? Ele quebra as 2 tábuas. Em seguida, diz: quem é do Senhor, venha até mim. Então se juntaram a ele todos os filhos de Levi. É nesse momento que a tribo de Levi será escolhida de forma especial para servir ao Senhor. Êxodo 32, 27 e 28. Acompanhe a leitura. Aos filhos de Levi, eu estou resumindo aqui os textos para a gente ganhar tempo.
disse: assim diz o Senhor, Deus de Israel. Olha a cena aqui. Quem é do Senhor, passa por lado de cá. Vem a tribo de Levi. Agora, quando ela está aqui, veja o recado que ela recebe. Assim diz o Senhor, Deus de Israel: cada um cinja a espada sobre o lado, passai e tornai a passar pelo arraial, de porta em porta, e mate cada um a seu irmão, cada um a seu amigo, cada um a seu vizinho. E fizeram os filhos de Levi segundo a palavra de Moisés, e caíram do povo naquele dia uns 3.000 homens. Agora, leia comigo Êxodo 34, versículos 1, 6 e 7. Olhem para cá. Depois desse acontecido, pela segunda vez Moisés sobe ao monte. A ira do Senhor estava aplacada, justiça havia sido feita. Sobe ao monte para interceder em favor do povo. Versículo 1, 34, versículo 1. Então disse o Senhor a Moisés: lavra 2 tábuas de pedra, como as primeiras, que foram quebradas. E eu escreverei nelas as mesmas palavras que estavam nas primeiras tábuas que quebraste. Versículo 6. E passando o Senhor por diante dele, Moisés aí clamou: Senhor, Senhor, todo maiúsculo aqui, Yahvé, o Deus pactual, Deus compassivo, clemente e longânimo, e grande em misericórdia e fidelidade. Olha as palavras exatas aqui que Jeremias vai usar. Versículo 7. Que guarda a misericórdia em 1000 gerações, que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado, ainda que não inocenta o culpado, e visita a iniquidade dos pais nos filhos, e nos filhos dos filhos, até a 3ª e 4ª geração. É bastante significativo o fato de que Moisés proferiu essas palavras logo após o trágico episódio do bezerro de ouro. O povo de Israel havia traído o Senhor, ao adorar um ídolo de sua própria fabricação, o que resultou em justo juízo por parte de Deus. E também resultou no risco de anulação da aliança, celebrada com aquele povo, dias antes, ali no Monte Sinai, no capítulo 24 de Êxodo. Sim, Deus julgou o pecado da nação, ceifando a vida dos que cultuaram o bezerro de ouro. Quantos foram mortos? 3.000. Deus foi muito misericordioso. Vamos considerar que você tinha ali, em média, 3 milhões de pessoas. Isso representa 0,1 para quem queria destruir a nação inteira. 0,1. 0,1. Isso é misericórdia, porque todos estavam debaixo da condenação por conta do pecado. Por misericórdia, Deus poupou seu povo e preservou a aliança que podia ser anulada, mesmo quando este não merecia graça e misericórdia. Deus deu graça e misericórdia àquele povo. O Senhor provou assim o seu amor leal e sua fidelidade à sua palavra, a palavra que ele deu a Abraão, a Isaac e a Jacó. Bom, contei tudo isso simplesmente para mostrar que a situação da nação de Judá é semelhante à situação de Israel lá no Sinai. O povo de Judá quebrou a aliança com Deus, o que fez com que Deus
soberanamente e justamente trouxesse severo juízo sobre a nação. Então, agora note a maravilha, note a maravilha. Em meio ao caos, o desalento, o desespero do juízo divino, Jeremias traz à memória um episódio do passado e renova a sua esperança em Deus. O raciocínio dele se baseia no seguinte: se Deus teve misericórdia uma vez da nação, ele não poderá exercê-la de novo? Não poderá exercê-la de novo? Não poderia Deus lembrar a aliança com seu povo? E mostrar-se longânimo e misericordioso para com os pecados dele? Daí ele dizer: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Aliás, essa era a sua única esperança àquela altura do campeonato. Graças ao grande amor do Senhor, seu amor pactual e leal, é que eles não tinham sido consumidos por completo. As coisas não estão pior devido à misericórdia do Senhor. Olha, ele estava vendo tudo ruim, tudo difícil. Mas agora ele percebeu que as coisas não estão piores devido à misericórdia do Senhor. E aí agora veja o versículo 22 por inteiro. O que ele diz: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Peraí, eu estou reclamando aqui, mas se não é a misericórdia do Senhor, nós seríamos todos consumidos. E por que isso? A conclusão dele: porque as suas misericórdias não têm fim. Graças às suas muitas misericórdias, inesgotáveis e renovadas a cada manhã, é que eles podiam nutrir esperança para o futuro. Ele que não tinha nenhuma esperança para o futuro, ele que não via nada de bom em relação ao dia de amanhã, olhou para a fidelidade pactual do Senhor e disse: graças à misericórdia do Senhor, podemos sim nutrir esperança para o dia de amanhã. Tem algo bom no dia de amanhã. Deus não deixou a sua aliança, Deus não anulou a sua aliança. O povo de Judá não seria totalmente consumido. Um remanescente será preservado como semente para um novo começo. Isso há de acontecer porque as misericórdias de Deus não têm fim. A ira de Deus contra o seu povo terminará, porque a sua misericórdia não pode terminar. Um dia ela vai terminar, porque a sua misericórdia não tem fim. E daí ele dizer no versículo 23 aí agora: renovam-se cada manhã. Isso é lindo demais, meus irmãos. As misericórdias do Senhor não envelhecem, não congelam, não apodrecem, são sempre novas. Às vezes nós vivenciamos o dia de hoje, um dia muito difícil, mas no dia de amanhã tem misericórdia. Nós pensamos: Senhor, não aguento mais nem um dia, mas no final desse dia tem misericórdia se renovando no outro dia, nos sustentando, nos fortalecendo. Ou seja, a cada dia seu povo pode contar com as misericórdias de Deus totalmente atualizadas, zeradas. Não são as mesmas de ontem e não serão as mesmas de amanhã. Deus a cada manhã tem novas misericórdias para o seu povo, em pacto com ele. Como diz Miqueias no capítulo 7, versículo 18: quem, ó Deus, é semelhante a ti,
que perdoas a iniquidade e te esqueces da transgressão do restante da tua herança. O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. Deus tem prazer em exercer a misericórdia. De maneira muito parecida com o maná no deserto, esse suprimento não se exaure. Judá foi precipitada do céu à terra, mas ela não foi eliminada. Ela não foi eliminada. Deus estava punindo os judeus pelos seus pecados, mas não os rejeitou como povo em pacto com ele. O pacto não foi anulado. Ainda que o pacto parecesse estar rompido, Jeremias reconhece que ele estava em pleno vigor. E ainda que Jerusalém pareça estar em ruínas, a verdade do Senhor permanece para sempre. A continuidade da misericórdia de Deus é a prova da sua fidelidade. Por isso, veja o que Jeremias clama, no versículo 23, parte B, quando ele diz, as tuas misericórdias renovam-se cada manhã. E aí agora ele diz, grande é a tua fidelidade. Grande é a tua fidelidade pactual. É a fidelidade pactual de Deus que faz com que ele exerça misericórdia infinita com aqueles que estão na aliança. Essa verdade permitia que Jeremias olhasse para o futuro distante, com novas esperanças, e dissesse agora, o que ele diz no versículo 24, olha, isso aqui é tremendo, a minha porção é o Senhor, diz a minha alma que está abatida, ele está falando com a alma dele, nós precisamos falar com a nossa alma, nós precisamos falar com a nossa alma. Diga, confesse minha alma, a minha porção é o Senhor, a minha porção é o Senhor. O grande problema, meus irmãos, é que ficamos ouvindo a voz da nossa alma, isso nos abate, nos leva à autocomiseração e tantas outras coisas mais, quando devíamos falar a nossa alma. Por que estás abatido, ó minha alma? Espera em Deus, confia em Deus. As suas misericórdias não se acabaram, elas se renovam a cada manhã. E é isso que ele faz, ele diz, a minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto, esperarei nele, ou terei esperança nele. Está aí a esperança renovada. Terei a esperança, porque ele é a minha porção. Isso aqui é lindo demais. Quando ele diz assim, a minha porção é o Senhor, preste atenção nisso. Essa expressão se baseia no livro de Números, capítulo 18, versículo 20. Essa é uma passagem na qual Arão não ganha herança na terra, mas é informado de que o próprio Senhor seria a sua porção e a sua herança. Veja como Jeremias tem a Bíblia na cabeça. Veja onde ele busca consolo, na própria palavra do Senhor, naquilo que está revelado. Um crente que não conhece a palavra do Senhor, ele não vai encontrar consolo. Então Deus é e sempre será a porção toda suficiente do seu povo. As porções na terra são perecíveis, mas Deus é a porção que permanecerá para sempre. Como Asaf declara no Salmo 37, versículo 25, que mais tenho eu no céu? Não há outro em quem eu me compraza na terra. Agostinho costumava orar e dizer assim, Senhor, dá-me a ti mesmo. Senhor, dá-me
a ti mesmo. Qualquer coisa menos que isso é insatisfatório. Qualquer coisa menos que isso é insatisfatório. Isso significa buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Senhor, dá-me de ti mesmo. Isso é suficiente para mim. Mas em lugar de pedir que o Senhor dê de si mesmo a nós, estamos pedindo as coisas perecíveis, as porções aqui dessa terra, como se elas fossem nos preencher, como se elas fossem trazer realização, felicidade para nós. Mas Jeremias, debaixo do castigo, ele pôde dizer: tu és a minha porção. E é isso que precisamos, meus irmãos, porque mais cedo ou mais tarde nós estaremos debaixo do infortúnio, debaixo da dificuldade. As coisas que temos agora, elas nos serão tiradas de uma maneira ou de outra. E aí, onde vamos encontrar a porção da nossa felicidade, da nossa realização? No Senhor. Acostume-se desde já. Eu ouvi um testemunho, aliás, eu li alguma coisa, né, de uma cristã que na época da Segunda Guerra Mundial foi presa, sofreu bastante, e ela disse o seguinte: olha, com todo o meu sofrimento eu aprendi a segurar as coisas desta vida com a mão trêmula, porque eu aprendi que quando o Senhor nos pede uma coisa, devemos soltá-la imediatamente, e se segurarmos, Ele vem e quebra os nossos dedos e tira. Então é isso que devemos aprender, encontrando essa satisfação no Senhor, sendo Ele a nossa porção. E qualquer coisa menos que isso é insatisfatório. Jeremias reconhece que o Senhor é a única coisa que lhe resta, e ele está completamente satisfeito nele, mesmo sofrendo a aflição pela vara do furor de Deus. Que coisa! Só operado pelo Espírito, meu irmão, para sentir prazer numa coisa dessa. Que não é masoquismo, não. E por isso, ele renovou a esperança de libertação e restauração. E decidiu esperar nele e olhar para a vida com esperança. E olhar para a vida com esperança. Qual é a razão? Primeira, porque Deus é fiel ao pacto. E se você está num pacto com Deus, você nunca pode perder a esperança. Mesmo debaixo do castigo, mesmo debaixo da vara, do furor, da ira de Deus. A segunda e última verdade sobre a pessoa de Deus, que nos permite olhar para a vida com esperança, é que Deus é bondoso para aqueles que nele esperam. Versículos 25 a 30. Deus é bondoso para aqueles que nele esperam. Então, ouça aqui. Enquanto o profeta confessa sua fé em Deus, outras coisas tomam conta da sua mente transformada. Que coisa, que maravilha, meus irmãos. Como a mente dele se encheu agora de coisas maravilhosas. São essas coisas que traz a memória, que lhe dá esperança. Olha o que ele confessa. Versículo 25. Deus é bom. É isso que ele diz. Bom é o Senhor para os que esperam por Ele, para a alma que o busca, para a alma que o busca.
Irmãos, escutem isso. Tudo que existe deste lado do inferno é alvo das misericórdias do Senhor. Todas as criaturas provam da sua bondade. Todas. Só não há experimento de bondade lá no inferno. Mas do outro lado do inferno, todas as criaturas provam da bondade de Deus. Mas Ele é bom com todos. Ele é bom com todos, mas Ele é bom de uma maneira especial para os que esperam por Ele, para a alma que o busca. Para a alma que o busca. A nação de Judá não tinha em quem esperar. Os reis de Judá esperaram a ajuda do Egito e de outras nações aliadas contra o exército babilônico, mas estes não vieram. Judá lamenta, não há quem me console, não há quem me socorra, não há quem me ajude. Daí Jeremias dizer, é bom ter esperança em Deus, porque Ele é bom para todos que ansiosamente por Ele espera. Como diz Isaías, no capítulo 30, versículo 18, bem-aventurados todos os que nele esperam. Queridos, durante as horas mais difíceis da vida, Jeremias decidiu esperar em Deus e deixar o seu destino em suas mãos. Vejam o versículo 26. Bom é aguardar a salvação, a libertação do Senhor, sempre Senhor maiúsculo aí, Yahvé, e isso em silêncio. Por que esse acréscimo, hein? Bom é aguardar a salvação. Senhor, não vou mais fazer nenhuma reclamação, não vou falar mais nada, vou apenas esperar a tua libertação. E ela vai demorar um pouquinho, 70 anos, mas é bom esperar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. Isso aqui é tremendo, né? É bom esperar no Senhor. Suas promessas são tão garantidas quanto seus juízos. Se esperar no Senhor é bom, melhor é esperar silenciosamente. Esperar em silêncio diante de Deus é a tarefa mais difícil. É uma tarefa extremamente difícil, mas é necessária. Tomemos como exemplo Davi. Abra aí o Salmo 40, nós cantamos o Salmo 70, aí, que é uma parte do Salmo 40. Né? Salmo 40, versículo 1, Davi diz assim, ó, esperei confiantemente pelo Senhor, e Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Olha, os comentaristas dizem que no hebraico essa expressão esperei, ela é traduzida assim: esperei esperando, ou esperei e esperei. Isso quer dizer que é aquela espera demorada. Esperei esperando, e eu continuo esperando, não me desesperei. Esperei e esperei confiadamente no Senhor. Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Davi aqui esperou confiadamente o alívio do Senhor, sem duvidar que ele virá no tempo certo. Davi esperou em Deus e mais ninguém. Como nós cantamos no Salmo 62, versículo 5, um salmo composto pelo próprio Davi. Somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa, porque dele vem a minha esperança.
Ou como diz Oséias, no capítulo 6, versículo 1, vinde e tornemos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou e nos sarará. Fez a ferida e a ligará. Em seu próprio tempo, para o seu bom propósito, Deus curará perfeitamente a ferida que Ele mesmo fez. Então ouça, aquele que espera em Deus com confiança, ainda que espere muito tempo, não espere em vão. Um dia ele será ouvido e atendido. Hebreus, no capítulo 5, versículo 7, na parte A, diz que Cristo, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte, foi ouvido. Cristo foi ouvido na sua angústia mais profunda. Houve um dia também em que Davi, em sua angústia profunda, pôde dizer: e ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Salmo 40, versículo 1. Irmãos, a espera confiante e silenciosa é muitas vezes a maneira mais elevada de fazer a vontade de Deus. A espera confiante e silenciosa está arraigada na fé, que afirma estar tudo sob o controle de Deus. É esperar no Senhor e receber com gratidão no coração o que Deus, em sua providência, está trazendo para a sua vida. E pode ser que as coisas piorem, e piorem, e piorem, e piorem, mas você continua esperando no Senhor e com gratidão no coração o que a providência dele está trazendo para a sua vida. O silêncio debaixo da vara da ira de Deus é uma demonstração de submissão a Deus, aceitando seus sábios propósitos. O sofrer em silêncio aperfeiçoa a alma e nos faz refletir sobre a vida que Deus quer para nós. Irmãos, em cada evento da nossa vida, podemos dizer: este é o dedo de Deus, é o Senhor agindo, quem quer que sejam os instrumentos da nossa aflição. E também podemos dizer: tudo que Deus faz é bom. Sendo pecaminoso, abrir a boca para proferir uma única palavra contra ele. Pelo contrário, quando você estiver debaixo da vara da ira, do furor de Deus, retire-se para a privacidade, para conversar com Deus, para comungar com o próprio coração, silenciando todos os pensamentos descontentes e desconfiados e colocando a mão na boca. Colocando a mão na boca. Alguém disse assim, escuta isso: se o Rei dos Reis pesa a sua mão sobre o nosso ombro, ponhamos a nossa sobre a boca. Você deve ficar em silêncio. Não porque não há o que dizer, mas porque você sabe que Deus, no seu tempo e a seu modo, lhe atenderá. E você confia que Deus está cuidando de você. E é isso que Jeremias diz. Vejam os versículos 27 e 28. Ele diz assim: bom é para o homem suportar o jugo na sua mocidade. Assente-se solitário e fique em silêncio, porquanto esse jugo Deus pôs sobre ele. Agora, eu quero que vocês lembrem que muitos dos jovens de Judá foram levados para o cativeiro, a exemplo de Daniel e seus amigos. E para tranquilizá-los nesta situação, Jeremias lhes diz que era bom que eles suportassem o jugo daquele cativeiro. Deus quer torná-los
homens e mulheres fortes. Irmãos, aprendam isso. A disciplina no começo da vida produz maturidade digna de confiança. Olha, aquele que não sofreu, aquela pessoa que não sofreu restrições saudáveis na juventude, é com muita dificuldade e muita graça de Deus que será um homem útil, um homem bom. Porque ele será um terrível egoísta, achando que o mundo está aos seus pés e que todos têm que servir a ele. Aqueles que viveram sem restrições durante toda a vida, dificilmente suportam ser trazidos a qualquer ordem. Isso também é visto até, meus irmãos, nos animais brutos. Os bois, por exemplo, nunca serão levados a carregar o jugo se forem submetidos a ele no 6º ou 8º ano. Se o boi não é quebrado quando jovem, ele nunca vai ser um boi bom de arado. O mesmo ocorre com os homens. Jeremias, então, tem razão quando diz que é bom que todos sejam treinados desde a juventude no serviço de Deus. E assim, ele está exortando as crianças e os jovens a aprender a temer a Deus na infância, para aprender a suportar com coragem as decepções e as aflições da vida, e evitar na aflição um comportamento desesperado, como a nação de Judá estava demonstrando. Isso aqui é tremendo, meus irmãos. A criança que não está debaixo dessa disciplina, ela não aprende a conviver com as aflições desta vida. E quem não experimenta aflições nesta vida? Ela se torna um adulto que com qualquer coisinha se desespera. Qualquer coisinha se desespera. O jovem que conhece um pouco do sofrimento está mal preparado para as duras realidades da vida comum. Quão tolas são as mães, e os pais também, mais as mães, né? De não querer que o filho sofra nada, nenhuma dificuldade. E não os prepara para as aflições da vida que eles vão ter que naturalmente enfrentar. Bom, diz Jeremias, é ele suportar o jugo na sua mocidade, ser treinado na sua mocidade a sofrer as aflições, para não viver na vida adulta como um desesperado nas menores aflições. Tristeza precoce traz conforto cedo, traz paz, traz força ao jovem, ao adolescente, à criança. Não tenha medo de ver seu filho sofrer. Nem intervenha no sofrimento dele, quando necessário ele sofrer. Ele está sendo preparado para enfrentar as aflições. Ou como alguém disse, o melhor que há no homem é testado e aperfeiçoado pelo infortúnio. Então, quer que seu filho seja bom? Deixa ele experimentar os infortúnios da vida. Um dia desse eu vi numa rede social, acho que foi o WhatsApp, né? O menino jogando, a mãe levou o filho lá para o jogo, e o menino é o goleiro, e a mãe atrás com o guarda-chuva, fazendo sombra para ele. Então, ouça e aprenda. Um homem disciplinado, que aprendeu obediência pelo sofrimento imposto, que aprendeu vou repetir. Um homem disciplinado, que aprendeu obediência pelo sofrimento do jugo imposto por Deus,
ele não vai manifestar objeção, nem causará confusão. Ele resignadamente se sentará e ficará em silêncio, aprendendo o que deve do sofrimento que Deus está trazendo à sua vida. Ele aguarda a libertação do Senhor sem alarde, sem murmuração, sem rebeldia, sem impaciência, sem queixar-se da herança que recebeu. Irmão, aprenda isso. A maior tristeza deve ser suportada sozinho e em silêncio. A maior tristeza deve ser suportada sozinho e em silêncio. Palavras tolas de ingratidão e descontentamento passam a ideia que Deus é injusto. Quanto mais forte for a tentação de pecar com a língua, com murmuração, com queixa, com descontentamento, mais forte deve ser a decisão de lutar contra isso. Murmúrios e ressentimento não têm a capacidade de aliviar os sofrimentos. Eles apenas agravam a situação. Portanto, um homem disciplinado pelo jugo do sofrimento, ele não luta contra o jugo, mas acomoda-se a ele. Acomoda-se a ele. Ele se senta sozinho, sem exibição, sem alarde, porque já aprendeu que ele não deve causar problemas aos outros. Isso aqui é tremendo, né? Ele aprendeu que não deve causar problemas aos outros. Esse é o jugo que Deus colocou sobre ele. Ele se senta sozinho, em silêncio, sem alarde, sem exibição. Ele não sai pelos quatro cantos, choramingando, contando a um e outro, né, a situação dele. Ele mantém a sua alma em sujeição a Deus, porque Deus o humilhou por sua vara. Ele mantém os seus problemas, na medida do possível, em seu próprio seio. Isso não quer dizer que ele é proibido de buscar um irmão, de conversar. Eu estou falando daquelas pessoas que não são preparadas para o sofrimento, para receber a disciplina, o jugo do Senhor, a humilhação que o Senhor está trazendo na sua vida, e ela finda causando problemas para outras pessoas com o seu comportamento infantil, não amadurecido. Então ela tem que entender que o jugo imposto por Deus quebra o seu orgulho e a sua indisciplina. E em silêncio, ela suporta reverencialmente o jugo que Deus pôs sobre os seus ombros. E esse silêncio reverencial é descrito nos versos seguintes. Veja, versículo 29. Ele diz assim: ponha a boca no pó, talvez ainda haja esperança de restauração. Colocar a boca no pó é uma maneira oriental de expressar humildade e submissão total ao que Deus está fazendo na sua vida. Põe a boca no pó, talvez ainda haja esperança. Porque você tem que fazer outro sofrer com o seu sofrimento? Porque você não pode suportá-lo sozinho diante de Deus e silenciosamente? Por que buscar socorro naquele que não pode te socorrer? Boca no pó é a imagem das prostrações dos súditos orientais diante de um rei, em total rendição e humilhação. O rosto dele está no pó, pelo que ele não pode falar nada. Ele está humilhado, com a boca no pó, e não pode falar nada. Ele está em silêncio diante daquele Senhor. Ele é o súdito que está em silêncio. O caso da nação de Judá, a boca no pó é a atitude de humilde submissão aos atos da disciplina de Deus, de um Deus justo e amoroso. Então Jeremias agora aprendeu isso e está falando para a nação:
ponha a boca no pó, talvez ainda haja esperança. Aceite a disciplina do Senhor, de um Deus justo, de um Deus amoroso. Aquele que coloca a boca no pó, suportando reverencialmente o jugo disciplinar, ou melhor dizendo, o justo jugo disciplinar, que Deus pôs sobre os seus ombros, é o homem que pode obter esperança, mesmo nas circunstâncias mais sombrias da vida. No pó há espaço para a esperança, que foge do homem orgulhoso. A esperança não está com o homem orgulhoso, que acha que merece alguma coisa, que acha que merece coisa melhor. Mas naquele que diz: Senhor, se eu não estou consumido de todo, é por tua bondade, é por tua misericórdia. Eu ponho a boca no pó, nada tenho a reclamar. Se eu tenho de queixar-se, vou queixar-me dos meus próprios pecados. Por ocasião do justo cativeiro babilônico, 70 anos, Judá conservou a boca no pó, e ali ela encontrou esperança de restauração. Lembra o texto que nós lemos? Deus disse: olha, você está debaixo da opressão, mas vocês vão morar na Babilônia, vão construir, vão casar, vão dar os seus filhos em casamento, vocês vão viver uma vida normal, vão orar pela paz da Babilônia, aceitando o jugo disciplinar do Senhor. Se vocês fizerem isso, em lugar de ficar lamentando, chorando aos quatro cantos, viva a vida normal no lugar que Deus lhe colocou, no tempo que Deus estabeleceu para você. Faça tudo o que vier às tuas mãos e faça bem, e faça como quem faz para o Senhor. Isso é aceitar os atos disciplinares do Senhor em suprema submissão. Em suprema submissão. E assim você vai encontrar esperança. Então, aquela orgulhosa Judá não escapou da severa disciplina procedente da mão de Deus. Deus está ensinando ela a humilhar-se. E agora o versículo 30, o último versículo, esse versículo é tremendo. Tremendo. Olha o que diz. Recomendação de Jeremias para aquele povo e para nós. Dê a face ao que o fere. Farte-se de afronta. Jeremias compreende que o castigo divino veio mediante o imenso abuso dos babilônios, com a sua matança e saques, mas veio porque o povo de Judá o merecia. E essa é a parte mais difícil de Judá entender e aceitar. O castigo divino vindo através de perversos agentes humanos. Em tese, mais pecadores do que eles. Essa foi a indignação ou a indagação de Abacuque. Capítulo 1, Abacuque capítulo 1, versículos 12 e 13. Versículo 12, na parte B, Abacuque diz assim: ó Senhor, para executar juízo, puseste aquele povo, um povo muito mais perverso do que o povo de Judá. Tu, ó rocha, o fundaste para servir de disciplina. E versículo 13, ele diz: tu és tão puro de olhos, não podes ver o mal e a opressão não podes contemplar, porque pois toleras os que procedem perfidamente, e te calas quando o perverso devora aquele que é mais justo do que ele. Irmãos, muitos até sofrem pacientemente as aflições
vindas diretamente de Deus, tipo uma doença. Bom, eu vou culpar quem por essa doença? A não ser que seja um erro médico, né? Mas você sofre pacientemente, sabe que foi Deus que trouxe essa doença. Mas quando o homem os prejudica, eles se impacientam. Tendem a se voltar contra os homens, esquecendo-se que por trás do chicote tem uma mão invisível que o segura. Desse modo, deixam de pacientemente suportar o castigo, quietos, em silêncio, resignados à vontade de Deus. Então veja, o povo de Judá está recebendo extremo juízo, exatamente porque não quis render-se à Babilônia como o profeta Jeremias havia pregado. Se eles tivessem se rendido à Babilônia, o juízo não seria tão severo. Agora Jeremias os aconselha, mais uma vez, a submeter-se aos opressores babilônicos. Dê a face ao que fere. Se você tem que fazer um serviço, ainda numa condição de escravo, faça com toda boa vontade, como ao Senhor. Mas é para os babilônios, eles vão prosperar ainda mais, eles vão se fortalecer ainda mais. Faça com toda alegria, como se estivesse fazendo para o Senhor. Dê a face ao que fere. Então entenda, ao se colocar na disposição de oferecer a face àquele que o fere, o povo cativo estava se colocando na posição de entrega completa a Deus, coisa que eles não tinham feito no passado, e eles teriam que aprender esta lição. Não era ficar ali na Babilônia murmurando, odiando aquele povo, sem nenhuma disposição para ajudá-los. Judá precisa submeter-se à vontade de Deus em face de seus sofrimentos. Ela devia render-se, entregando, aspas, seus direitos a Deus. Isso aqui é tremendo, é difícil demais, meus irmãos, é muita graça de Deus para que a gente faça isso. De modo semelhante, Jesus oferece a sua face aos que o querem ferir, como diz Isaías, capítulo 50, versículo 6, Jesus diz assim: ofereci as costas aos que me feriam, e as faces aos que me arrancavam os cabelos, não escondi o rosto aos que me afrontavam e me cuspiam, conforme João 19, versículo 3. Irmãos, nós suportamos o jugo quando somos mansos e dóceis com aqueles que são os instrumentos de nossa aflição mais sombria, e temos um espírito disposto a perdoar. Isso é suportar o jugo. Foi isso que Jesus nos ensinou lá em Mateus 5,39. Eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso, mas a qualquer que te ferir a face direita, volta-lhe também a outra. E aqui eu acho tremendo, porque ele diz a face direita. Mas pastor, eu recebi um tapa, e eu vou ter que dar a outra face. Ninguém lhe dá um tapa na face direita, dá? Tapa vem aqui, ó. A não ser que alguém bata assim, né? Mas para dar um tapa na face direita, alguém tem que vir por trás e fazer assim, ó. A coisa que mais dói é a traição. A coisa que mais dói é a traição. Qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe também a outra. Então, queridos, aquele que suporta o desprezo e a vergonha, e não devolve ofensa por ofensa, amargura por amargura, quando farto de afronta, guarda para si mesmo, e não a devolve em forma de vingança, mas a derrama diante do Senhor e deixa a vingança nas mãos de Deus.
esse descobrirá o quanto é bom para a sua alma suportar o jugo. Esse vai descobrir a bênção em meio a tudo aquilo, vai descobrir a felicidade em meio a tudo aquilo. Felizes aqueles que aprendem a receber a aflição como sendo boa, agradável e perfeita vontade de Deus para a sua vida. Venha ela de onde vier, venha ela de quem vier. Felizes aqueles que aceitam os insultos como parte da sua herança. Farte-se da afronta. Farte-se da afronta. Concluo. O profeta Jeremias está há mais de 2.500 anos diante de nós. Mas como ele, você deve viver um dia de cada vez e a cada manhã se reabastecer da misericórdia de Deus. Não importa o que o inimigo lhe diz, você deve se lembrar de que bom é o Senhor e de que o momento em que ele se encontra mais próximo de você é quando ele lhe disciplina. Portanto, assente-se solitário, fique em silêncio, pois foi Deus que pôs esse jugo sobre a sua vida. Tenha ele a cara que for esse jugo. Cada um tem o seu jugo particular. Que precisamos aprender as lições da entrega, da submissão, da humildade, da rendição diante de Deus e de aceitar os desígnios de Deus como bom para a nossa vida e esperar nele, e esperar silenciosamente. Cabe-nos pôr a boca no pó, talvez ainda haja esperança, esperança de transformação, esperança de renovação, esperança de restauração. A Deus toda a glória. Amém. Amém.